Kakashi Hatake e Maito Gai são dois dos personagens mais icônicos e amados de Naruto. Os dois são melhores amigos e grandes senseis para os seus alunos. Os dois também possuem uma rivalidade amigável, em que os dois disputam coisas bobas, tipo uma corrida. Mas qual dos dois levaria melhor se lutassem a sério? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje, então só bora. Antes da gente começar, já deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos que curtem Naruto e não se esquece de conferir se você está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, né? E agora, bora conferir esse embate épico. Primeiro vamos definir qual versão dos dois nós vamos utilizar para o nosso combate. Vamos considerar o Kakashi da luta contra a Kaguya e com os dois Mangekyo Sharingans do Obito e capaz de utilizar o Susanoo Perfeito. Já o Gai, vamos usar ele da sua luta contra o Madara Jinchuriki, em que ele usou os 8 portões internos. Vamos considerar ele sem nenhum dano das lutas anteriores e com seu chakra no máximo. Vamos falar um pouco sobre os dois, falando rapidamente das suas habilidades e depois falar das suas maiores técnicas, o Susanoo Perfeito e os 8 portões internos. Gai. Apesar de um início ruim em sua carreira ninja, considerando-se um perdedor quando criança, o famoso Sakumo Hatake, pai de Kakashi, reconheceu abertamente o potencial que Gai possuía. Gai se formou na Academia Ninja aos 7 anos, tornando-se um Chunin aos 11 e finalmente um Jonin, reconhecido como um dos shinobis mais fortes de Konoha. Até mesmo Itachi Uchiha, membro Rank S da Akatsuki e prodígio do clã Uchiha, advertiu aos outros que não era para subestimar o Gai, indicando sua grande força. Da mesma forma, ele sozinho derrotou outro membro extremamente perigoso da Akatsuki, Kisame Hoshigaki. Durante a Quarta Guerra Ninja Shinobi, Kakashi confiou totalmente em Gai para lidar com os 6 Caudas sozinho, durante a sua batalha contra o Jinchuriki reencarnado. Mesmo como o Jinchuriki do 10 Caudas, Madara Uchiha reconheceu as capacidades de Gai, declarando o mais forte em Taijutsu, e expressando o quanto ele gostou da batalha e admitiu abertamente que Gai quase o matou com seu ataque final. Gai é capaz de utilizar e abrir os 8 portões internos, uma façanha que ele dominou ainda criança. Uma vez que ele acessa todos os portões, ele foi capaz de lutar em pé de igualdade e gradualmente oprimir Madara Uchiha, enquanto Jinchuriki do 10 Caudas, prejudicando significativamente Uchiha, que compara esse poder ao que ele enfrentou ao lutar contra o lendário Hashirama Senju. Devido ao dano que a abertura dos portões causa ao usuário, Gai decidiu que ele só iria abrir os portões se fosse uma situação de vida ou morte, ou quando ele estivesse protegendo alguém querido. No entanto, as rotinas de treinamento extremamente intensas de Gai lhe permitiram lidar com a abertura dos portões por longos períodos de tempo, sendo capaz de suportar o 6º portão, demonstrando apenas cansaço, bem como resistir aos efeitos após abrir o 7º portão e continuar a lutar por um curto período. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, Gai se tornou capaz de resistir aos efeitos do 7º portão, repentinamente, com apenas esgotamento momentâneo. Seu domínio é tão grande que ele foi capaz de utilizar vários Kinjutsus, que são jutsus proibidos depois de abrir os portões, tornando o adversário muito perigoso. Com o primeiro portão, Gai pode usar a Lotus Frontal, e com o terceiro, Gai pode usar sua versão mais avançada, a Lotus Reversa. Ao abrir o 6º portão, Gai pode utilizar o Pavão da Manhã, uma técnica tão rápida que suas mãos são incendiadas por pura velocidade e atrito. Quando abre o 7º portão, ele pode utilizar uma técnica de golpe mortal chamado Tigre Diurno, que é forte o suficiente para oprimir completamente o Susanoo de Madara Uchiha e quase matar um shinobi tão forte como o Kisame Hoshigaki. Depois de abrir o 8º portão e último, sua velocidade se torna tão insana o suficiente para pegar Madara enquanto esse era em Jinchuriki da 10 Caudas, com a guarda baixa, e pôde se impulsionar através do ar com chutes, criando uma forma de pseudo-voo. Com o 8º portão, ele foi capaz de utilizar o Elefante do Anoitecer. Essa técnica é um ataque contínuo de 5 socos, com cada pé, como são chamados, sendo um mais rápido do que o outro. Ele cria um vácuo de ar pressionado, que Madara compara o ar deslocado dessa técnica a ser semelhante a um canhão de ar. Cada soco tem uma aparência de perna de elefante, causando danos devastadores para o adversário. Um soco sozinho foi capaz de criar um túnel enorme e profundo no chão. O soco final foi forte o suficiente para romper as esferas do caminho da verdade de Madara Uchiha. Seu ataque final e mais forte com os 8 portões abertos era o Gai Noturno, ou Night Gai. É uma técnica que ele emite uma enorme quantidade de chakra. Depois de reunir todo esse chakra em torno do seu corpo, formando uma aura semelhante a um dragão vermelho, ele corre para frente em direção ao oponente em uma velocidade tão insana que o espaço nas imediações da técnica é distorcido, permitindo-lhe ultrapassar as defesas do alvo. Gai então o acerta com um chute imensamente poderoso que carrega tanta força que é capaz de obliterar o corpo do alvo.
bem como quebrar os ossos da própria perna de Guy. O dano era tão grande que mesmo Madara Uchiha, como Jinchuriki da Jubi e possuindo as células do Hashirama, pensou que fosse morrer, com a técnica abrindo um buraco no seu tronco. Kakashi. Kakashi foi dito por Tsunade de Jiraiya como sendo facilmente um dos ninjas mais fortes de Konoha. Ele foi chamado de gênio natural desde a sua infância, evidenciado pela sua ascensão rápida na hierarquia ninja e sua capacidade de lutar contra um pelotão inteiro de ninjas de elite. Como adulto, ele é frequentemente atribuído à responsabilidade de tarefas importantes, tais como manter o selo da Kurama de Naruto intacto. Suas várias realizações e reputação fizeram ele ser conhecido em todo o mundo ninja, e a maioria dos seus adversários de qualquer nível ficam ou com medo ou animado com a ideia de lutar com ele. Mesmo um shinobi rank S como Itachi reconhece que Kakashi é um adversário perigoso para se lutar sozinho. Nagato observou que Kakashi era uma grande ameaça que podia atrapalhar os seus planos se não fosse controlado. Após obter tanto o Sharingan como o poder dos 6 caminhos a partir de Obito, as habilidades de Kakashi lhe permitiram ameaçar e até mesmo prejudicar Kaguya Otsutsuki, a progenitora do chakra. Kakashi era qualificado em todas as habilidades ninjas, mas se tornou conhecido pelo uso do Sharingan que ganhou de Obito Uchiha. Com ele, Kakashi ficou conhecido como ninja copiador, por ter copiado mais de 1000 jutsus com a ajuda do Sharingan. Mas a sua principal arma em combate era o seu Mangekyo Sharingan. Com este dojutsu, Kakashi podia executar o Kamui, uma técnica que cria uma barreira de espaço-tempo que tinha a forma de um vazio rodopiante, que suga qualquer alvo que ele concentre sua atenção para outra dimensão, e também trazê-lo de volta, podendo até mesmo trazê-lo para um novo local. Sua habilidade e precisão mais tarde melhoraram muito, sendo capaz de deformar objetos pequenos com sucesso. Em movimento rápido ou múltiplos alvos em rápida sucessão, como visto contra Pain e Sasuke. A sua maestria também lhe permitia deformar com segurança as técnicas baseadas em chakra, como o Rasengan ou o clone da sombra sem ser notado, em tal velocidade que o Obito foi enganado em acreditar que as técnicas haviam sido dissipadas. Inclusive Obito, que tinha dominado uma outra variação do Kamui, reconheceu abertamente a grande habilidade do Kakashi com a técnica. Após ganhar acesso ao olho direito de Obito, Kakashi podia usar o Kamui em curto alcance. Com ele semelhante à intangibilidade, Kakashi podia teleportar toda e qualquer parte do seu corpo para a dimensão do Kamui, fazendo com que tudo acabasse passando por meio dele e deixando-o completamente liso. Quando usado em conjunto com técnicas ofensivas, Kakashi podia permitir que partes do seu corpo permanecessem intangíveis, enquanto o resto ficava intangível, para remover quase todos os riscos de contra-ataques. O uso dos 2 Mangekyous de Obito em cada um dos seus próprios olhos, além de desbloquear tantas variações do Kamui, também possibilitou que Kakashi pudesse usar o Susanoo Perfeito. Embora tenha recentemente despertado, Kakashi pôde manifestá-lo totalmente em sua forma completa. Nessa forma, ele era capaz de voar, e apesar do seu imenso tamanho, ele tinha habilidade suficiente para segurar cuidadosamente alguém em sua mão, e se mover extremamente rápido. Quando necessário, Susanoo podia transportar outros para dentro dele ao lado de Kakashi. O Susanoo conferia a Kakashi também a resistência contra ataques externos, além de uma forma de locomoção rápida. Através do uso do Susanoo, Kakashi foi capaz de criar vários projéteis grandes, com o formato de Mangekyo Sharingan de Obito, nas quais ele aplica o Kamui. Devido a essa estrutura, as ferramentas agem de maneira semelhante à de uma Shuriken, quando atiradas pelo Susanoo, girando rapidamente até o alvo pretendido, antes de cortar e instantaneamente teletransportar o alvo para a dimensão do Kamui, quando entrasse em contato com ele. Kakashi também podia usar o Kamui em conjunto com seu Haikiri, e era fortalecido também pelo poder dos 6 caminhos que ele tinha no momento. Esse ataque utilizava o efeito de intangibilidade do Kamui em si mesmo para se aproximar do inimigo, então ele materializa sua mão e ataca o alvo com Haikiri diretamente, sem qualquer vulnerabilidade para um contra-ataque, permitindo atravessar o adversário e mandar a área atingida por esse golpe para outra dimensão. Com este ataque, Kakashi foi capaz de incapacitar com sucesso o braço direito de Kaguya Otsutsuki e escapar com segurança por trás dela. Por não ser um Uchiha, o Sharingan consumia muito chakra de Kakashi, de forma que ele não conseguia manter ele ativo por um longo período de tempo. Inicialmente, ele só poderia usar o Kamui algumas vezes por dia, mas esse limite foi se expandindo durante a Quarta Guerra Ninja. Agora que já falamos dos nossos participantes dessa batalha, vamos comparar suas habilidades. Kakashi leva vantagem em ninjutsu e genjutsu, enquanto Guy ganha em velocidade e taijutsu. As duas maiores técnicas dos dois são os 8 portões internos e o Susanoo. São técnicas muito poderosas, né? E elas têm o mesmo problema, o limite de tempo. Ambos colocam muita pressão em seus corpos, e eles precisam terminar a luta rapidamente.
No caso dos 8 portões, o usuário morre depois, né? Gaia só não morreu porque Naruto o salvou utilizando o poder dos 6 caminhos, e o Susanoo esgotaria o chakra de Kakashi rapidamente. Dito isso, uma batalha entre o Susanoo de Kakashi e os 8 portões de Gai seria uma batalha contra o tempo, e quem teria mais chance de vencer é o Gai. Não tem jeito, o cara foi capaz de bater de frente com Madara, Jinchuriki e Dajubi. A defesa do Susanoo é incrível, mas com certeza não resistiria ao Elefante do Anoitecer, que foi capaz de ultrapassar as quase indestrutíveis esferas da busca da verdade de Madara. E se não resistiria ao Elefante do Anoitecer, muito menos ao Gai Noturno. Mas e o Kamui do Kakashi? Você deve estar se perguntando. Bom, como foi mostrado, o Gai Noturno distorce o espaço-tempo, e não sabemos como isso funcionaria contra o Kamui. Além de que, como foi dito por Obito, leva muito mais tempo para absorver, o que poderia dar o tempo para o Gai vencer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem a opinião de vocês. Lembrando que essa é a minha, e a do meu roteirista também, né? E se puderem entrar no nosso server do Discord, eu ficaria muito grato. Me sigam no Instagram também, que eu ficaria mais grato ainda. Os links estarão aqui embaixo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado pela força de sempre, até a próxima, fui, falou.